Olá, hoje nós vamos falar sobre a dor do abandono. Aqui é Maísa Matos, estou fazendo a leitura do livro As Sete Dores da Alma, Curando e Transcendendo as Nossas Feridas Emocionais, de José Roberto Marques. Quero te dizer que esse áudio é sem corte, então pode ser que eu pare alguns segundinhos apenas para molhar a garganta, né? Para não ficar tão seca por aqui. Mas vamos lá, eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse conteúdo e eu já declaro sobre a sua vida que você está sendo liberta da dor do abandono que você teve ou que você nem sabe que teve, mas que você pode começar a perceber que é algo que está atrapalhando você viver o seu propósito. E caso você não se identifique com nada, tenho certeza que Deus pode colocar alguém na sua mente para você enviar esse áudio, porque nada é por acaso. Então vamos lá, capítulo número 2, dor do abandono. Vou falar algumas frases aqui que o autor colocou que você pode repetir na sua vida de repente. Ninguém fica perto de mim, nem sente a minha falta. Fico a maior parte do tempo sozinho, aprendi a não depender de ninguém. Eu incomodo as pessoas, ninguém me liga para saber como eu estou. Sou pegajosa, não consigo ser diferente disso. Uma senhora idosa, com um pouco mais de 90 anos, caminha dentro de casa com muita dificuldade, sente dores nas pernas, nas costas, se apoia em uma bengala velha e usa uma cadeira de rodas nas poucas vezes que se aventura na calçada. Recebe uma aposentadoria de apenas um salário que mal paga os remédios. Come mal, sua higiene pessoal também está muito mal, não consegue tomar banho todos os dias pelas dores e o medo de cair. Mal escova os dentes e já consegue vestir sozinho algumas roupas. A higiene da sua casa também vai muito mal. As louças se acumulam, não tem forças para ficar em pé na pia, lavando pratos, mas também pouco faz comida. Um copo de leite, um pãozinho e algum vizinho compra para ela que ela compra na padaria são em geral a sua refeição. Roupas sujas, muita poeira nos móveis, lixo se acumula no quintal. Os dias são longos e muitas vezes ela gostaria que a vida se encerrasse logo. Tem familiares, 2 filhos vivos, 2 netos e um bisneto. Não tem mais irmãos vivos. Um dos filhos dela a viu quase um ano. No Natal, ele passou para deixar um panetone de frutas e umas roupas usadas da mulher. O outro filho mora fora do Brasil. Vez em quando ele manda algum pouco de dinheiro que alguém vem deixar para a senhorinha, que agradece e compra mais leite e pão. Essa é uma descrição do abandono de muitos idosos. Alguns são deixados em boas clínicas, mas aos cuidados das pessoas estranhas. Mesmo sendo bem alimentados e tendo sua higiene e cuidado de saúde em dia, também estão abandonados de afeto, de laços familiares. Abandonados são pessoas e animais, crianças, adultos e idosos. O abandono é a dor da solidão. Abandono, por Lizzie, em 2020, escreveu, ela afirma ser uma dor emocional na infância, sempre que lembra da situação dos idosos. Isso me faz discordar da autora e pensar que a dor do abandono também é uma dor da vida adulta, e principalmente da velhice. Claro, há muitas crianças abandonadas. O abandono na infância está na falta do olhar do adulto, do cuidado, da consideração, do suprimento de suas necessidades. A criança não é vista e, por isso, muitas vezes não tem suas necessidades mais básicas supridas. O abandono é diferente da rejeição, embora possam ser confundidos. Na verdade, pode até ser que eles sejam sentidos em conjunto, mas há elementos que os distinguem. A rejeição ocorre quando alguém conscientemente rejeita alguém, possivelmente substituindo-o por outra pessoa. Já o caso do abandono pode ocorrer de formas quase inconscientes, em que o abandono é deixado à própria sorte por descaso e falta de importância. No abandono, muitas vezes a pessoa abandonada não tem todos os recursos necessários para viver sozinha. Falta conhecimento, capacidade física e emocional. Sobram vulnerabilidade, fragilidade, inocência e imaturidade. A criança ainda não compreende como o mundo funciona, de modo que ela se torna naturalmente mais dependente dos adultos que a cercam. Ela ainda precisa ser alimentada, ensinada, amparada, orientada. Sua vida depende desse apoio. Com os idosos acontece o mesmo, pois sem rede de apoio, muitos têm a sua vida colocada em risco.
Nos adultos, o medo do abandono também existe, apenas a forma de expressá-lo é diferente. O abandono do adulto não coloca sua vida em perigo, mas produz uma tristeza profunda, capaz de incapacitá-lo, gerando muitos problemas emocionais. É por isso que em algumas pessoas o medo da solidão se faz presente em todas as fases da vida. Devemos compreender que é possível e necessário superar esse medo, sobretudo por meio do autoconhecimento. Olhando de fora, ninguém sabe o que está realmente acontecendo dentro. Por isso, jamais podemos julgar os sentimentos de quem quer que seja. O abandono doendo na alma. O meu estudo sobre as emoções humanas e as dores da alma me mostra como uma situação aparentemente simples pode gerar grande impacto sobre uma pessoa. Olhando de fora, ninguém sabe o que realmente acontece dentro. Por isso, jamais podemos julgar os sentimentos de quem quer que seja. O abandono físico é fácil ser percebido, mas difícil de ser mensurado em termos de impacto emocional. Pessoas são deixadas sozinhas, crianças, adolescentes, adultos, idosos, sem companhia, sem apoio, sem importância. Toda pessoa em situação de vulnerabilidade precisa de um responsável. Por isso, adultos são responsáveis por crianças, assim como os idosos também são de responsabilidade quiser por eles. O abandono físico é uma fuga da responsabilidade, o que coloca em risco a vida do outro. Você já visitou um orfanato ou um abrigo para idosos? Quando fazer isso, lembre-se de perguntar a qualquer um deles quando foi a última vez que se recebeu uma visita. Além do físico, existe o abandono emocional, aquele em que os pais ou outras pessoas até estão presentes, mas é como se não estivessem. Eles oferecem à criança ou ao idoso alguma infraestrutura e algum recurso material necessário para que vivam, não mais demonstrando atenção, afeto ou carinho. O abandono emocional começa com situações simples, como a existência de tempo de qualidade. É típico o caso do pai que compra presentes para o filho, mas que não consegue brincar com eles, dar-lhes atenção ou comparecer às suas festinhas de aniversário. Nunca sentou com a criança para ouvi-la e saber como se sente ou contar-lhe uma história. Para o adulto que abandona, o melhor brinquedo é o que a criança consegue brincar sozinha, sem reclamar atenção, sem incomodar. Mesmo a ausência de um adulto que imponha responsabilidade, de bronca, eduque, é uma forma de abandonar emocional. Quem diz que deixar a criança sozinha, aparentemente livre, é uma forma de amor? Eu não sei se você sabe, mas a autonomia e a segurança de uma criança que ela leva para a vida adulta depende muito de ela ter sido suprida, principalmente pela mãe, suas necessidades básicas, conforme nos ensina o Winnicott 2020. A vulnerabilidade da criança reduz à medida que oferecemos a ela toda a base material, intelectual e emocional para crescer e viver de forma plena. Uma criança se sente abandonada quando não há quem a ouça, quando ela precisa dar um jeito de se alimentar, quando ninguém provê o seu alimento, quando ela precisa brincar sozinha, muitas vezes inventando brinquedos com sucata. Assim, ela identifica um vazio crescendo dentro de si, como simplesmente não houvesse quem pudesse auxiliá-la. A dor do abandono permanece latente, podendo vir à tona em diferentes contextos. Quem é abandonado, quando adulto, tenta agir com naturalidade, mas vive com medo de ser abandonado novamente. Vivendo com medo do abandono, a mente passa a construir uma nova personalidade, um comportamento que inconscientemente impedirá que o abandono se repita. Dessa forma, entra em cena o falso self do dependente. O falso self do dependente. Quem nunca teve um amigo que era conhecido como grudento? O dependente se convida para todos os programas, todos os dias leva um bolo para os colegas no trabalho, paga o refrigerante, cerveja, dá carona para todo mundo, mesmo que precise mudar a sua rota. Ele demonstra seu amor com palavras o tempo todo, mesmo que ninguém retribua da mesma forma. O João é muito inconveniente, fica entrando nas conversas e forçando a barra com a amizade. Ou a Mariana fica quase mendigando a atenção das pessoas, faz tudo para todo mundo apenas para não ficar sozinha. A pessoa que tem na alma a ferida do abandono frequentemente se mostra como uma pessoa dependente. Essa é a característica daqueles que têm dificuldade para estarem sozinhos. Fazem questão de companhia mesmo quando a companhia não é tão amorosa e recíproca. Não raro, os dependentes ficam pedindo ajuda mesmo com coisas que eles poderiam perfeitamente fazerem sozinhos, só para forçarem um vínculo com alguém. Pedem ajuda, se mostram fragilidades, muitas vezes deixam transparecer que podem fazer mal a si mesmos.
Não é necessidade de ajuda, é necessidade de vínculo e medo da solidão. Outras vezes oferecem ajuda o tempo todo. Desculpa. Abdicam da própria vida para ajudar, mas na verdade não é exatamente uma ajuda, é uma forma de estar perto das pessoas. Talvez aqui esteja a grande diferença entre a dor da rejeição e do abandono, pois enquanto o rejeitado quer ser invisível, apresentando o falso self do escapista, o abandonado quer ser visto a todo custo, mesmo que as pessoas passem a ter pena dele usando o falso self do dependente. Ele sabe que as pessoas têm pena, mas ele não se importa. Assim, elas vão se sentir responsáveis e de alguma forma demonstrar atenção para ele. No que diz respeito ao comportamento, o dependente parece atrair para si diversos problemas, crises na família, no relacionamento, problemas financeiros, conflitos de trabalho, doença e por aí vai. Na verdade, ele encontra nessas questões o pretexto que precisava para atrair aquilo que procura e que tanto sente falta, a atenção e a presença do outro. O dependente gosta de ser visto como alguém que sofre. Afinal, quem vai abandonar alguém tão frágil e sofrido assim? Ele acredita que demonstrar dependência física e afetiva é uma forma de manter as pessoas do seu interesse por perto, por mais tempo. Esse comportamento também pode ser visto muito naqueles que assumem mais responsabilidades do que poderiam dar conta. Recentemente, conheci um jovem colaborador do staff de um grande amigo meu com quem costumo fazer mentorias e alguns eventos. Em um primeiro momento, acreditei que ele era apenas uma colaboradora muito dedicada que abdicava de finais de semana, dias importantes e trabalhava até a madrugada. Ela era excessivamente amorosa. Sim, demonstrar amor é bom e necessário, mas há um momento em que isso gera certo constrangimento e se torna invasivo para as outras pessoas. O dependente sabe que as pessoas têm pena, mas ele não se importa. Assim, elas vão se sentir responsáveis e de alguma forma demonstrar a atenção. Fui ouvindo histórias nos bastidores de que ela mandava mensagens para todos a todo momento, sempre doente ou nervosa, alterada com alguma coisa, querendo conversar, querendo ajuda, formando vínculo de amizade que não era recíproco. Então, ao conhecer um pouco mais sobre a vida daquela colaboradora, descobri que ela havia sido dada para adoção ainda bebê, mas que a família que a acolheu tinha muitos problemas com álcool e drogas. Ela acabou passando parte da infância e adolescência em orfanatos, dos 7 anos aos 17, quando enfim fui morar com um tio que explorava como doméstica. Saiu de casa do tio e se casou com um rapaz que a violentava emocionalmente, usando palavras ofensivas, criticando, julgando e diminuindo constantemente a sua autoestima. Uma vez, ele chegou a empurrá-la contra a parede, mas ela permanecia no relacionamento. Afinal, o medo da solidão era maior do que o medo da violência. Esse histórico de abandono familiar e relacionamentos abusivos fez com que ela criasse um falso self do dependente como ferramenta psíquica para impedir novos abandonos. Por isso, no ambiente de trabalho, mostrava tanta necessidade de agradar todos que de forma exagerada e excessivamente. Todos nós já conhecemos história de mulheres que são desrespeitadas e muitas vezes violentadas. E todos perguntam: mas por que você não se separa? Você precisa sair dessa casa. E a pessoa sempre diz: ele vai mudar, eu tenho certeza. Sobre a máscara da dependência, essas pessoas toleram relacionamentos verdadeiramente tóxicos. Acabam aceitando traições e outras situações constrangedoras. Suportam realidades extremamente dolorosas para não reviverem o trauma do abandono. O grande problema é que o dependente, ele cobra dos outros uma atenção e reciprocidade que são impossíveis para pessoas que não se encaixam no mesmo falso self que eles. Não me ligaram, demorou para me responder, eu não sou convidado, não me dá atenção. Notei nos meus estudos e observações que essas pessoas têm medo da mudança de maneira geral. Da morte de pessoas conhecidas, de mudanças residenciais, de mudanças no emprego, enfim, de qualquer cenário de alteração que possa afastá-lo das pessoas que se apegaram. A questão é que, paradoxalmente, esse apego excessivo pode sufocar as pessoas que estiverem ao seu redor, afastando-as e gerando o temido abandono.
Ou seja, quanto mais dependente excessivamente, mais elas acabam causando exatamente aquilo que elas gostariam de evitar. O centro da dor do abandono é o medo da solidão. Segundo a psicanalista Melanie Klein, experimentamos a sensação de solidão desde o berço. Klein explica que quando a mãe sai de perto de uma criança para aquele pequeno ser, é como se ele estivesse sendo perdido. Ela diz que, embora o sentimento de solidão possa diminuir ou aumentar pelas influências externas, sua compreensão psíquica precisa de fontes internas, que precisam operar corretamente em cada sujeito. Sendo assim, é necessário investigar internamente esse sentimento. Entenda a diferença entre ser sozinho e estar sozinho. Estar sozinho muitas das vezes é bom. Precisamos desses momentos de solitude, de silêncio, de individualidade. Mas o sentimento de ser sozinho existe em um outro estado, muito mais profundo, pois uma pessoa que se sente sozinha pode ter esse sentimento mesmo estando rodeado de pessoas. Ser sozinho, a solidão, é um sentimento de que não existe nenhum vínculo forte ou o suficiente para ser lembrado num sábado à noite e ser convidado para sair, por exemplo, ou para passar o Natal. Ser sozinho é a ausência de conexão suficientemente forte. O maior medo das pessoas cuja dor da alma é o abandono é de ficarem sozinhas com essa sensação de vazio interior, de desimportância. Você já se sentiu só no meio de uma festa? Já se sentiu estranho, um estrangeiro em algum lugar que você não já conhecia? A dor do abandono, doendo na alma, causa uma incapacidade de ser feliz sozinho, de sentir completo estando apenas consigo mesmo. Sempre é preciso estar rodeado de gente. A própria companhia se torna insuficiente. Isso porque o silêncio exterior obriga as pessoas a vivenciarem com mais força os seus diálogos interiores, o que pode aumentar a dor. Essa sensação de incapacidade de ser e estar sozinho gera uma busca desesperada por um parceiro amoroso. Vivemos em uma sociedade em que o amor romântico foi consolidado como condição para ser feliz. Assim, diversas crenças equivocadas foram reproduzidas ao longo do tempo para fortalecer essa ideia, como é preciso encontrar uma alma gêmea para ser feliz, o homem que não ama não vive por completo, ou toda mulher nasceu para ser mãe e cuidar de um lar de família constituída. Esse tipo de crença é tão forte que é comum ficarmos com pena ao observarmos uma pessoa jantar sozinha em um restaurante ou aproveitando apenas a própria companhia enquanto assiste um filme no cinema. É como se a solidão fosse inimiga da felicidade. A busca por um amor passa a ser a principal missão de vida. O resultado é uma grande frustração. Mesmo com muito sucesso profissional, uma pessoa que não foi feliz no amor, conforme o que prega a sociedade, continua se sentindo mal-sucedida. Para o abandono e dependente, ficar sozinho é desagradante. Ele passa a se questionar: será que algo está errado comigo? Será que eu não sou digno de ser amado? Não subestime o poder dessa dor. As dúvidas que surgem na infância de uma pessoa que sofreu o abandono se mantêm ao longo das fases seguintes da vida. Em muitos casos, se revela uma baixa autoestima em que o indivíduo realmente acredita não ser merecedor de sucesso, do afeto, do amor e até mesmo da amizade. Lise Bourbon afirma que o abandono é uma dor que tem início na infância, quando o indivíduo não se sente adequadamente amparado pelo pai ou pela mãe. Nesse caso, a linha de raciocínio adotada pela pessoa é a seguinte: se eu não consigo manter na minha vida nem mesmo os meus pais, o que eu posso esperar dos amigos, vizinhos, namorados, colegas de trabalho? É uma insegurança levada ao extremo nos relacionamentos, uma ansiedade provocada pelo pessimismo. Esse medo da solidão vai sendo levado para a vida adulta e passada na memória do abandono dos pais e familiares para o possível abandono de namoradas e namorados, dos amigos, dos conhecidos e de todos à sua volta. Mas vamos curar essa dor? Curando a dor do abandono. Eu quero te dar alguns caminhos para lidar com a dor do abandono e o falso self do dependente. Mas tudo se resume a um processo de construção de autonomia e de amor próprio. A cura da dor, do abandono e do falso self do dependente exige que a pessoa encontre
em si mesma a razão de sua vida, que ela entenda que é a protagonista da própria história, que é preciso olhar para si mesma antes de olhar para os outros. A autonomia é a palavra-chave, é a passagem de preciso estar com alguém para quero estar com alguém. É preciso amar a si mesmo o suficiente para ser feliz sozinho, gostando da própria companhia e produzindo momentos felizes apenas com a sua própria mente e a própria história. Sendo assim, vamos a algumas formas de lidar com essa dor? Número 1. Assuma a responsabilidade por si mesmo. O trauma do abandono pode nos levar a uma busca incessante por alguém que nos salve e que se responsabilize pelas nossas emoções. Não acredite nessa ideia. Você tem o direito de procurar alguém com quem se relacionar, mas não é saudável estabelecer relações de dependência, como se você só fosse feliz ao lado de outra pessoa. O amor que realmente nos cura do medo do abandono é o amor próprio. Quando você se responsabiliza pelas suas próprias emoções e ama a si mesmo do jeito que é, você ameniza a necessidade de ter alguém do seu lado. Se encontrar alguém, ótimo, mas se não encontrar, você conseguirá ser feliz do mesmo jeito. Cuide de si mesmo, alimente a sua autonomia e a sua independência e procure reduzir a necessidade de atenção, apoio e aprovação alheia para conduzir os seus projetos. Forma número 2 de lidar com a dor. Altere o seu diálogo interno. Um trauma de abandono na infância gera um diálogo interno muito negativo. Ninguém me ama, vou morrer sozinho, serei abandonado novamente. Não vale a pena confiar nas pessoas. São mensagens que aparecem com frequência nas mentes de quem vive essa dor. É hora de mudar esse diálogo. Fortaleça a sua autoestima e pense que, por mais que alguém tenha abandonado no passado, isso não quer dizer que isso vai acontecer de novo. As pessoas são diferentes, de modo que as experiências também serão. Confie na vida e em si mesmo. Não podemos prever o andamento das relações, mas também não vale a pena privar-se de todas elas por medo de sofrer. Da mesma forma, é igualmente prejudicial permanecer uma relação tóxica apenas por medo da solidão. A forma número 3 de lidar com a dor. Seja emocionalmente autossuficiente. Existe um termo na psicologia conhecido como autossuficiência emocional. Ela se refere à capacidade que uma pessoa tem de observar e conhecer a si mesma, identificar suas necessidades e preenchê-las por conta própria. Dessa forma, se você sente um vazio existencial, compreenda que esse vazio só pode ser preenchido por você mesmo. A ideia dos relacionamentos é encontrar pessoas que somem e não que nos completem. Você já é um ser humano completo, não pode condicionar a sua felicidade ou mesmo a sua existência a outra pessoa. Assuma a responsabilidade pela sua felicidade. Valorize as suas qualidades e entenda que traumas do passado não necessariamente te condicionam a experiências futuras. Confie em si mesmo. O medo do abandono é um medo relativamente comum. Afinal de contas, a maioria das pessoas não sabe lidar bem com a solidão. Por isso, a superação desse medo, especialmente nos casos em que ele se desenvolveu na infância, é algo bastante complexo. Complexo, no entanto, não pode ser tomado como sinônimo de impossível. O caminho da superação é muito mais longo e cheio de desafios, mas pode perfeitamente ser percorrido por quem deseja colocar um fim à dor emocional e encontrar felicidade. Por isso, se percorrer essa jornada sozinho e estiver difícil, não tenha medo ou vergonha de recorrer a uma ajuda profissional. Você merece ser feliz, portanto, aprenda a lidar e a relativizar esse medo de abandono em relação a relações mais saudáveis. O que nós aprendemos nesse capítulo? Estamos chegando ao fim. Aprendemos que o abandono é uma dor que pode ser sentida desde a infância até a velhice, pois é muito comum o abandono de idosos. O abandono é diferente da rejeição, pois no abandono observa-se uma desimportância. O abandono é deixado à própria sorte, mesmo não tendo condições físicas e mentais de serem mantidos vivos. Existe abandono físico, vivido na solidão do corpo, mas existe abandono emocional, quando mesmo havendo outras pessoas, o abandonado não recebe a atenção e importância necessária. Para não continuar sendo abandonado, a mente constrói uma personalidade dependente dos outros na tentativa de que os outros se sintam emocionalmente responsáveis e não o abandonem novamente.
O abandonado não se importa que os outros sintam pena dele, pois o sentimento de pena pode resultar em atenção e cuidado. O dependente cobra demasiadamente a reciprocidade dos outros. Ele quer que os outros se dediquem a ele tanto quanto ele se dedica, o que é quase impossível. O sentimento de solidão do abandono resulta na percepção de que ele não consegue ser feliz sozinho. A cura da dor é a autorresponsabilidade e a gestão das emoções. Finalizamos o capítulo. Até aqui, José Roberto Marques explicou. Agora eu, Maísa, vou trazer para vocês um acréscimo aqui nesse áudio, porque sim, eu descobri que eu tinha dor de abandono. Na verdade, ela quer voltar, às vezes ela quer voltar, mas eu declaro que eu sou uma pessoa curada porque eu recebi a verdade que me libertou. Então, o que acontece? A nossa busca de no que está fora o tempo todo, essa dependência, esse vitimismo, essa, de repente, descobrirmos que temos essas dores na nossa alma, está muito relacionado à falta de preenchimento da verdade. E eu comecei a ter acesso a esse tipo de conteúdo porque Deus me entregou. Porque eu precisava conhecer isso, eu precisava me conhecer. Por que eu estou agindo dessa maneira? Por que eu tenho essa dependência emocional? Por que eu casei por dependência? Por que eu fico sentindo falta do outro toda hora? Ele ter que me fazer feliz. Não é o outro que tem que me fazer feliz, sou eu. Eu me lembro que eu não conhecia nada disso. Eu tinha uma crença que o outro que tinha que me fazer feliz. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Essa responsabilidade não é do outro, é nossa. Mas eu descobri um caminho que tem me ajudado a compreender isso de dentro para fora, que é o caminho da verdade e da vida. Eu não escondo para ninguém que eu sou cristã. E depois que Jesus entrou na minha vida, tudo mudou. Então eu te convido a trabalhar o seu espiritual, independente da sua religião, a conhecer a verdade, conhecer Deus de verdade, conhecer quem Ele é. Pois Ele sim nunca te abandona, Ele é a sua companhia, você não está sozinho, você tem o Espírito Santo junto com você a todo tempo. Deus, Ele quer participar de todos os seus momentos, Ele quer lavar a louça com você, Ele quer passear com você, Ele quer te ajudar a criar seus filhos, Ele quer te ajudar a ter uma vida plena. Esse é um caminho que às vezes vai doer um pouco, porque você vai ter que quebrar o seu ego, você vai ter que quebrar tudo aquilo que você acreditava que era verdade. Mas agora, com a ajuda de Cristo, Ele é a sua força e é através dele que eu tenho recebido essas informações. Não se sinta, não queira ser forte, arrependa-se. Peça para Deus te ajudar a ser curada definitivamente desse tipo de dor, para que essas informações entrem em você como verdade. Chama Jesus para te ajudar, chama Ele para te curar, porque Ele é a verdade, a vida, Ele é o caminho. Através dele, quando a gente ora em nome de Jesus, a gente tem acesso ao trono. Então, eu te convido a ouvir também os conteúdos que eu tenho criado em relação aqui a Deus, a verdade, a crer de forma correta. Então, assim, deixa seu comentário aqui, me conta como você tem buscado Deus, você tem conseguido ter relacionamento com Ele, você tem passado tempo com Ele, qual a sua dificuldade, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse, para que possa também, juntos, vamos caminhar junto, para que a gente possa receber a libertação, porque nós não nascemos para ficarmos presos, nós nascemos para sermos livres, nós temos a liberdade, nós somos justificados pelo sangue de Cristo. E eu só tenho a agradecer pela sua vida que está aqui, por ter tido a oportunidade de você ter chegado até aqui e ouvido esse conteúdo. Não deixa de me contar que você esteve aqui. Como é que eu vou saber que você esteve aqui? Deixando o seu like, um comentário, inscrevendo-se no canal, seguindo. E aí eu vou saber que você faz parte dessa comunidade, dessa tribo de pessoas que estão em busca de fazer o bem, de melhorar. E eu tenho certeza que Deus tem te capacitado, porque você é uma escolhida, você é um escolhido, você é uma bênção para Deus e Ele jamais ia deixar você perdido e sofrendo, porque o diabo ele vem para matar, para roubar e para destruir, mas Deus veio para que tenhamos vida
e vida em abundância. Fica com Deus e até o próximo áudio.